Amazônia na fronteira entre a ciência e a mídia, submissão ou superação do mito. 1. MSc Rosânia Steinbrenner 2 doutoranda NAEA/UFPA. Um trabalho apresentado no 7º Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação NP Comunicação Científica, XXX. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2. Rosane Steinbrenner é jornalista, UFPR, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAEA, Universidade Federal do Pará, UFPA. Amazônia na fronteira entre a ciência e a mídia, submissão ou superação do mito. Introdução. Ao analisar os enunciados descritivos sobre a Amazônia, é possível perceber, desde o passado remoto até a atualidade e nos diferentes campos, uma regularidade de um certo dizer ou não dizer, de um revelar e ocultar, que insere renovada uma estratégica visão mítica da região como o Eldorado. Desde os relatos dos primeiros viajantes a percorrerem a bacia do rio Amazonas no século XVI até as narrativas recentes, presentes na mídia, a representação do espaço amazônico tem sido regida pela temática ambiental, cunhada pela noção do exotismo, ora paraíso ora inferno. Região entendida, repetidamente, como fonte disponível de riquezas naturais para a solução de problemas externos, sejam eles lusitanos no passado distante, nacionais, a partir das políticas desenvolvimentais dos anos 50 ou globais, diante das noções de biodiversidade e sustentabilidade planetária, na atualidade. É perceptível, como diz Foucault, um mesmo sistema de transcrição do que se percebe no que se diz, um mesmo uso de vocábulos e de jogo de metáforas, um certo estilo, que evidencia um caráter constante na enunciação. Uma enunciação que revela sua estratégia por regularidades através das mudanças discursivas ao longo do tempo, a natureza alçada à condição de atributo máximo de classificação, a paisagem como enquadramento central, espetacularizada por um discurso de caráter mítico, presente de formas mais ou menos semelhantes, ainda que com finalidades diversas, nos vários momentos e nos diferentes campos discursivos. O mito como ferramenta simplificadora e estratégica, que se manifesta pela visão exógena da região a partir do uso, ou não uso, de suas riquezas naturais. A grandiosidade natural da Amazônia enquanto senso comum é, portanto, uma invenção, termo usado inicialmente, em 74 pelo professor Armando Mendes, depois assumido por Gondim em 94, adotado por Maués, num olhar de viés antropológico em 99 e uma invenção construída por um olhar de fora para dentro, o olhar do descobridor, como coloca Manuel Dutra, 2006. Um olhar que percebe a região enquanto paisagem, que a prioriza enquanto bioma, mas que negligencia ou invisibiliza o ser humano que a habita. Nesse sentido, os principais campos discursivos que disputam a produção de sentido sobre a Amazônia, em especial a tríade formada pelos campos científico, político e midiático. 1. A maioria, cerca de 70%, de seus 22 milhões de habitantes, vive atualmente em cidades, Aragon, 2005, que sofrem de falta de infraestrutura urbana adequada, num cenário de precária qualidade de vida. 3. Evidência dramática está na baixa cobertura de abastecimento de água e quase ausência de rede de esgoto. Estados da região amazônica 4 chegam a ter piores condições de saneamento que as de países africanos mais pobres do mundo, como Somália e Etiópia, PNUD, 2005. 3. Nas metrópoles amazônicas, com índices de urbanização superiores a 95%, em especial Belém e Manaus, ao lado das doenças causadas pelo subdesenvolvimento, infecciosas e parasitárias, já aparecem de forma acentuada e crescente os fatores típicos das grandes cidades, doenças cardíacas e câncer, referentes a um modo de vida onde o estresse urbano é fator relevante, e também as mortes por causas violentas, homicídios e acidentes de trânsito, Moura e Santos, 2000, Machado, 2005. Nas cidades médias amazônicas, ao contrário do que ocorre no centro-sul do país, apesar do crescimento populacional acentuado, oferecem um cenário de precária condições, com um grande número de trabalhadores desempregados, desqualificados e empobrecidos, refletindo níveis preocupantes de desigualdade e pobreza. Sattler et al., 2007, Matos Pereira, 2006. 4. Segundo a síntese de indicadores sociais, IBGE, 2004, feita a partir de dados da PNAD, Pesquisa Nacional
por amostra de domicílios, apenas 5% dos domicílios no Amapá e 5,1% em Rondônia, por exemplo, são adequados do ponto de vista do saneamento. Relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, realizado em 2002, mostra que na Etiópia, onde existiriam as piores condições de saneamento do mundo, esse índice é de 6%. Em nosso projeto de tese, o recorte desenhado diz respeito mais especificamente aos limites e desafios à divulgação científica desenvolvida pelas universidades públicas da Amazônia, em sua relação com os meios de comunicação de massa, em superar ou não o mito amazônico, simplificador e reducionista das diversidades e complexidades regionais. Neste artigo, o que se pretende é discutir a recorrência histórica, hegemônica e polifônica do olhar exótico e de caráter mítico sobre a região, uma repetição de sentidos que é seletiva e excludente e, portanto, comprometedora das premissas de justiça social, leia-se equidade, do desenvolvimento sustentável 5 da Amazônia, Fernandes 2003. 5. Na sua forma mais clássica, entende-se por sustentável um desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas. Brundtland, 1987. O desenvolvimento sustentável surge como reação à camisa de força das definições puramente econômicas, incorporando dimensões sociais e preocupações ambientais, baseado, como coloca Sachs, 1990, no tripé: prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social. O que se entende por região amazônica tem mudado ao longo da história, desde uma visão espacial inexistente dos primeiros colonizadores a uma visão determinada por Estatuto Legal 6 nos anos 50, que se mantém ainda hoje, até na atualidade a busca ainda incerta pela delimitação, a partir de diferentes critérios, do que se entende espacialmente pela Grande Amazônia ou Pan-Amazônia 7. O que se tem claro é que todas as representações espaciais, em diferentes momentos e contextos, resultam de representações mentais, ou seja, de atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento em que os agentes investem seus interesses e os seus pressupostos, idem. 6. Definida pela Lei 1806 de 1953, que criou a SPVA, Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, definição que se mantém até hoje. A Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira inclui os 7 estados da região Norte, Amapá, Tocantins, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, e mais o estado de Mato Grosso e parte do estado do Maranhão, a oeste do meridiano 44. 7. As expressões Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira, Região Amazônica, Amazônia Sul-Americana ou mais recentemente Pan-Amazônia ou Grande Amazônia compreendem diferentes enfoques, discernimentos e representações espaciais, porém, de forma geral, todas se referem à maior selva tropical úmida do planeta, localizada ao norte da América do Sul, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas e as nações que têm território nestas áreas. Gutierrez L. 2004 Apudaragão 2005, p. 14. O discurso sobre a região. Todo discurso é um modo de ação, uma forma de agir sobre o mundo e também um modo de representação de conhecimento e crenças. Fairclough, 2001. O discurso, com base em Foucault, 1995, vem a ser o lugar de trabalho da produção de sentido, onde se materializam as ideologias e as disputas pelo poder. Em última análise, discurso é uma prática social. As normas dessa prática são regras ou regularidades, dando conta de um certo número de enunciados. O enunciado vem a ser o produto do ato de enunciação, manifesto em textos através da linguagem, verbal ou não verbal. Os textos, sob os quais recaem as análises discursivas, são partes integrantes do contexto sócio-histórico e não alguma coisa de caráter puramente instrumental, externa às pressões sociais. Logo, só se completa com a fase de contextualização. Lima, 2006. Dessa forma, é a regra ou regularidade que ordena toda a formação discursiva de acordo com os limites históricos, culturais e ideológicos de cada campo discursivo. Ou seja, é no interior do campo discursivo que se constitui um discurso. Nesse sentido, os principais campos discursivos que disputam a produção de sentido sobre a Amazônia, em especial a tríade formada pelos campos científico, político e midiático, parecem criar,
dentro do princípio da interdiscursividade, Bakhtin, 1995, uma espécie de zona de influência de mútua afetação, marcada por uma regularidade comum, a centralidade ambiental, que tem por sua vez como contrapartida o não dito, a invisibilidade humana ou na atualidade, a opacidade urbana, manifesta ao longo do tempo em expressões emblemáticas como a do vazio humano, do pulmão do mundo e mesmo a de estoque genético do planeta. Tais enunciados têm em comum estarem reproduzindo vozes recorrentes do passado, que, apresentam, em momentos e contextos diferentes, a ideia mítica e exótica da região. É o que autores da análise do discurso, como Bakhtin, 1995, chamam do princípio da interdiscursividade, mas que pode também ser entendido pelo princípio da autopoiesis em Luhmann, 1996, como sistemas, campos diversos que, acoplados, se retroalimentam pelos processos comunicativos, lançando mão de códigos de sentido comum. Seja como for, tal centralidade ambiental que tende a promover a invisibilidade de grupos humanos, em especial na atualidade das populações urbanas da Amazônia, traz em si um caráter francamente contraditório e perverso, considerando-se o intenso processo de urbanização que vem se dando na região desde os anos 80 e o consequente agravamento das desigualdades sociais. 5. Mais do que se constitui o mito. Tal indagação remete a uma discussão hercúlea, mas aqui, neste momento, talvez beste dizer que para a maior parte das teorias o crucial é a ideia de que os mitos não estão relacionados com o espaço e o tempo comuns, mas se encontram fora dele, Oldtveit e Botomori, 1996. Os que participam do mito, seja como narradores ou receptores, a exemplo da ideia de devaneio poético defendida por Loureiro em sua construção do imaginário amazônico, seriam transportados temporariamente do mundo cotidiano para um plano onde o tempo é considerado sacro, concentrado e de intensidade ampliada. 8. As teorias do mito no século XX podem ser divididas em psicológicas, Freud, Jung, funcionalistas, Malanowski, estruturalistas, Litt, Barthes, e políticas, Sorel. Oldtveit e Botomori, 1996. Para Fiorin, 1995, todos os textos e imagens apresentados pela imprensa, assim como aqueles produzidos por outros campos sociais, materializam uma ideologia, compreendida como visão de mundo, que é sempre o ponto de vista de uma classe social a respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social. 1995, p. 29. Recorrendo a Fairclough, as práticas discursivas podem ser entendidas nesse sentido como formas materiais de ideologia. 9. As ideologias são significações/construções da realidade, o mundo físico, as relações sociais, as identidades sociais, em várias dimensões das formas e sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação. Fairclough, 2001, p. 117. Fairclough vai buscar em Gramsci, 1971, em sua análise do capitalismo ocidental e da estratégia revolucionária da Europa Ocidental. São várias as significações elencadas pelo autor para o termo que, por sua pertinência, são aqui parcialmente reproduzidas. Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios do econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade. Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante concessões ou meios ideológicos para ganhar seu consentimento. Hegemonia é um foco de constante luta sobre pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e ideológicas. Fairclough, 2001, p. 122. Dutra exemplifica já na introdução de seu livro A Natureza da TV, uma leitura dos discursos da mídia sobre a Amazônia, biodiversidade, povos da floresta, 2004, esta correlação ideologia-hegemonia ao afirmar que, distinta entre outros lugares, a Amazônia, como enunciado catalisador de múltiplos discursos, mantém e realça fragmentos daqueles sentidos que podemos considerar como fundadores dos discursos das descobertas, produto e produtores de uma polarização instituída por práticas discursivas que estabelecem uma lógica dicotômica que dá visibilidade aos recursos naturais e, no mesmo processo, promove a invisibilidade humana.
Dutra, 2005, Introdução, S/P. A grandiosidade natural da Amazônia enquanto senso comum é, portanto, uma obviedade construída por um olhar de fora para dentro, o olhar do descobridor, que percebe a região enquanto paisagem, que a prioriza enquanto bioma, mas que negligencia ou invisibiliza o ser humano que a habita. Eldorado recontextualizado. Entre os mitos de atração para o Novo Mundo, o Eldorado, como afirma Catherine Mantorni, 1996, provou ao longo do tempo, e continua provando, ser historicamente o mais importante. A lenda da época da colonização que falava de uma cidade cujas construções seriam todas feitas de ouro maciço, com tesouros em quantidades inimagináveis atraiu os primeiros viajantes no século XVI, reeditado no século XIX e sob a forma de curiosidade enciclopédica, compeliu naturalistas a cruzarem o oceano e embrenharem-se na Amazônia, como também, tempos depois, o mito do Eldorado revisitado iria atrair milhares de migrantes pelas promessas do ouro negro no auge do ciclo da borracha já no final século XIX, ou, mais recente, pela conquista do ouro amarelo nos garimpos no interior da floresta. Também a ideia da última fronteira ou do acesso fácil a uma terra sem lei e sem dono a partir dos anos 70/80, podem ser entendidas como formas recontextualizadas do mito do Eldorado amazônico. 8. A partir dos anos 90, o mito edênico renova-se agora sob a noção da sustentabilidade e da biodiversidade. Com a globalização, a natureza, como coloca Berta Becker, 2004, é valorizada como capital de realização atual ou futura e como fonte de poder para a ciência. Com isso, decidir sobre o uso de territórios e ambientes como reservas de valor, torna-se uma forma de controlar o capital natural futuro. Nesse sentido, a disputa das potências detentoras da tecnologia pelos estoques de natureza, localizados, sobretudo, em países periféricos, incide vigorosamente sobre o Brasil, em especial sobre a Amazônia. É portanto na condição de Eldorado reeditado que o imenso capital natural da região tem seu valor renovado. Amazônia na mídia. Essa noção mítica e exótica da região se evidencia de forma quanto mais no discurso midiático, narrador privilegiado a construir o imaginário popular e a influenciar os outros campos de disputa de sentido do que vem a ser a Amazônia. A temática ambiental, impregnada por reiterações do mito, pela explicitação de uma permanente redescoberta, domina também o espaço destinado à cobertura dos fatos relativos à Amazônia. Vários estudos sobre o discurso midiático sobre a região apontam isso, como os já citados aqui, de Dutra, 2005, Bueno, 2002, Santos, 2004, e também a observação corriqueira das veiculações sobre a Amazônia na mídia, em programas de TV, jornais e revistas em sites e portais da internet, revela com facilidade esta escolha. Seja no sentido de louvação ou de denúncia à destruição das riquezas naturais, impera, de forma geral, usando outro termo emprestado do professor Armando Mendes, uma única pregação, a natureza, elevada à condição de atributo máximo de classificação da Amazônia. Ou seja, como diz Dutra, 2004, não há novidade nos sentidos sobre a Amazônia veiculados pela mídia. De certa forma, essa repetição de sentidos pode ser percebida também no campo político, de maneira ainda mais nítida durante o período eleitoral, quando o discurso de campanha é discurso político e publicitário, onde se faz valer a característica de sedução, a ideia do convencimento do outro, através de verdades que vão ao encontro de verdades já reconhecidas pelo receptor. Dutra, 2005. De forma emblemática, tanto no discurso midiático quanto no discurso político, há uma tendência a dizer aquilo que se sabe que o outro vai reconhecer, e portanto, aceitar com menor resistência. Cada emissor elabora o seu outro, imagina seu público-alvo de formas diferentes. Essas modalidades específicas conformam o que é conhecido como modo de endereçamento, que tem a ver com o que, em semiótica, se denomina contrato de leitura. 9. Ou seja, falou-se ou deixou-se de falar sobre a Amazônia o que já era esperado. De início, foi possível perceber duas regularidades nos discursos de ambos os candidatos. A primeira delas, dominante, era a grande ausência da Amazônia enquanto tema eleitoral, com toda a complexidade dos dilemas e desafios ao seu desenvolvimento. A segunda era mais uma vez a exclusividade da temática ambiental. 10.
Ao lado de sua megadiversidade ambiental 11 presente na escala continental de suas florestas tropicais e de sua enorme diversidade étnica e cultural, a Amazônia brasileira ou Amazônia legal tem sido predominantemente urbanizada. Ao lado de sua ou seja, falou-se ou deixou-se de falar sobre ao lado de sua megadiversidade ambiental 11 presente na escala continental de suas florestas tropicais e de sua enorme diversidade étnica e cultural, a Amazônia brasileira ou Amazônia legal tem sido predominantemente urbanizada desde pelo menos 1980, Browder, Godfrey, 2006. A Amazônia brasileira ou Amazônia legal tem sido predominantemente urbanizada desde pelo menos 1980. A maioria de seus 20 milhões de habitantes, assim como crescentes proporções das populações dos países vizinhos, vive atualmente em cidades, Aragão, 2005, Rei, 2002. 10 somente na última semana da campanha eleitoral, no último, Rede Globo, 27 de outubro de 2006, dos 4 debates de televisão realizados no segundo turno a Amazônia entra na pauta, reduzida à sua classificação notória, ou seja, circunscrita, e apenas taticamente, à questão florestal, na acusão de privatização da floresta na Amazônia e na disputa entre quem desmatou mais, governo FHC ou Lula. 11 Em termos de biodiversidade amazônica, estudos indicam que nada menos que 10% das espécies existentes sobre a Terra estão concentradas em 6,7 milhões de quilômetros sobrescrito 2 de florestas contínuas em que sobrevive metade das florestas tropicais do mundo. São mais de 40 mil espécies de plantas, 435 de mamíferos, 9% do total mundial, 1.300 aves e algo entre 3.000 e 9.000 de peixes de água doce, 30% do total mundial. Ciência e Ambiente, N31, dezembro de 2005. De habitantes, todas com grau de urbanização acima de 95%, com exceção de Porto Velho e Rio Branco, mas ao contrário do mesmo processo de inversão ocorrido nos anos 60 no sul-sudeste do país, as dinâmicas da rápida urbanização da Amazônia são desarticuladas do processo de industrialização regional. Segundo Browder e Godfrey, em seu livro Cidades na Floresta, editado no Brasil no ano passado pela UFAM. A urbanização na Amazônia está, de forma estrita, interconectada com a exploração dos recursos naturais e com as migrações para os assentamentos de fronteira. A Amazônia também funciona mais como uma extensão de alto custo do mercado consumidor interno do que como uma área de produção no Brasil, 2006, p. 32. O ritmo e a direção dessa urbanização na Amazônia não é homogêneo. No estado do Amazonas, por exemplo, Manaus ampliou participação relativa no total da população do estado, de 32,4% em 1970, para 49,4% em 2000. Já no estado do Pará, não foi a capital mas as cidades médias paraenses, como Santarém, Marabá e Castanhal, que mais ampliaram a participação de sua população. A expansão da população rumo às cidades médias apresenta por sua vez, contexto também diferente do que se observa no sudeste do país. Na Amazônia, segundo o estudo de Matos Pereira, 2006, as cidades médias apresentam precária qualidade de vida, um grande número de trabalhadores desempregados, desqualificados e empobrecidos. Pode-se dizer que de forma geral, as cidades da Amazônia sofrem com a falta de infraestrutura urbana adequada, o que se evidencia de forma dramática na baixa cobertura de abastecimento de água e quase ausência de rede de esgoto. De acordo com dados divulgados pelo PNUD, 2005, a região norte do Brasil tem condições de saneamento piores que as de países africanos como Somália e República Democrática do Congo, que ainda vivem grande instabilidade interna. Segundo a síntese de indicadores sociais, IBGE, 2004, feita a partir de dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apenas 5% dos domicílios no Amapá e 5,1% em Rondônia, por exemplo, são adequados do ponto de vista do saneamento. Na Etiópia, esse índice é de 6%. Ou seja, estados da região amazônica possuem piores condições de saneamento que a dos países mais pobres do mundo. Esta é uma realidade que atinge mesmo as metrópoles amazônicas. Estudo de Moura e Santos, 2000, mostra, segundo dados de 1996,
que em Manaus, município que concentra 50% da população total do estado, com um elevadíssimo grau de urbanização e que abriga a atividade industrial de alta tecnologia, apenas 2,3% da população de cerca de 1.300.000 habitantes é atendida por abastecimento de água, somente 2,5% tem coleta de esgoto e 43% dos dejetos domésticos produzidos são despejados diretamente. 11. Nos igarapés. Cenário ideal para a proliferação de doenças infecciosas e parasitárias, ainda hoje a principal causa da mortalidade de crianças menores do que 5 anos no país. A estrutura de mortalidade por causa nos oferece informações que melhor captam, como ensina Hogan, 1999, essa dimensão socioambiental das transformações urbanas. O que se pode perceber é que, nas grandes metrópoles amazônicas, ao lado da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias ligadas às precárias condições socioeconômicas, as chamadas doenças do subdesenvolvimento, que continuam altas, ainda que com tendência de declínio, já aparece de forma acentuada e crescente os fatores típicos das grandes cidades, doenças cardíacas ou o câncer, referentes a um modo de vida onde o estresse urbano é fator relevante, como também as mortes por causas violentas. Em Manaus, por exemplo, o estudo de Moura e Santos indica um significativo crescimento dos óbitos causados por acidentes de trânsito e homicídios, colocando em cena, entre outros, fatores como a criminalidade suburbana, o desrespeito ao Código de Trânsito, o aumento da violência doméstica, fatores que acabam por determinar um novo quadro na mortalidade urbana no município de Manaus. Em Belém, conforme estudo de Maria das Dores Machado, 2005, a situação não é diferente. Segundo a autora, durante as últimas 4 décadas, período de intensificação de sua urbanização, aumentou o número de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e outros provocados pela violência, associados ao estresse oriundo do estilo de vida urbana, aos fatores ambientais, às mudanças psicossociais e à desintegração sociocultural. Machado, 2005, p. 178. Entretanto, de forma geral, as cidades da Amazônia e esse quadro cotidiano de problemas urbanos permanecem invisíveis, não viram notícia, não estão na agenda pública nem tampouco nas agendas de pesquisa na dimensão dos desafios que representam. Conclusões. A partir da discussão aqui travada é possível alinhavar as seguintes hipóteses conclusivas. Há uma preocupante invisibilidade do urbano na Amazônia que se evidencia como efeito colateral de uma reconhecida centralidade ambiental, que é por sua vez histórica, estratégica e polifônica, ou seja, reconhecível nas várias vozes evocadas pelos múltiplos campos de produção de sentido sobre a Amazônia, em especial a tríade formada pelos campos científico, político e midiático. Os principais campos discursivos que disputam a produção de sentido sobre a Amazônia científico/midiático/político criam uma espécie de zona de influência de mútua afetação, marcada por uma regularidade que tem como elemento constitutivo o 12. Mito edênico, na ideia renovada do Eldorado, que se manifesta pela visão exógena da região a partir do uso, ou não uso, de suas riquezas naturais. Essa ideia mítica e mágica sobre a Amazônia impregna de sentidos o senso comum que realimenta o imaginário e as representações sociais sobre a região que a definem pela lógica hegemônica como permanente fonte de recursos naturais para a solução de problemas externos. A centralidade da temática ambiental se evidencia de forma quanto mais no discurso midiático, narrador privilegiado a construir o imaginário popular e a influenciar os outros campos de disputa de sentido do que vem a ser a Amazônia. Nesse sentido, a Amazônia urbana não se configura como uma representação social reconhecível pelo senso comum como Amazônia. Tal centralidade ambiental que tende a promover a invisibilidade de grupos humanos, em especial na atualidade das populações urbanas da Amazônia, traz em si um caráter francamente contraditório e perverso, considerando-se o intenso processo de urbanização que vem se dando na região desde os anos 80 e o consequente agravamento das desigualdades sociais. Revelar a Amazônia para além do mito é fundamental para a construção de um novo imaginário sobre a região, capaz de gerar novas representações sociais, que por sua vez influenciam ações ou omissões em relação ao desenvolvimento da região, de dimensões mais diversas, mais condizentes com a realidade integral e desafios de uma Amazônia que é silvestre, que é rural e também urbana.
acreditamos que é na fronteira dos campos científico e midiático, espaço de interação e de influência de outros campos sociais, na comunicação pública da ciência desenvolvida na Amazônia e sobre a Amazônia, que lhes há tal desafio essencial, sutil e exigente que diz respeito à formação da região enquanto representação social. Referências bibliográficas. Bakhtin, Mikhail. O discurso de outrem. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. 7ª ed. São Paulo, Editora Ocitec, 1995.pp144173. Broder, John O. Bueno, Magali, 13. Dutra, Manuel, Fairclough, Foucault, Michel. Disponível em W, acessado em 12 de janeiro de 2000, Luhmann, N. Machado, Manguineel, Dominique.